Existem dois tipos de vingança no mundo: a explosiva, que todos veem acontecer, e a silenciosa, que ninguém percebe até que seja tarde demais. Quando Rodolfo Monteiro me seguiu pelos corredores da Nova Elite Shopping, sussurrando para os seguranças: "Fiquem de olho nela. Pessoas como ela não podem comprar aqui", eu já sabia exatamente qual tipo seria a minha. Enquanto ele sorria com aquela superioridade típica dos homens brancos em posição de poder, eu sorria de volta, calculando exatamente quanto tempo levaria para transformar seu império em meu pequeno troféu. O verniz vermelho sangue nas minhas unhas chamou minha atenção enquanto eu segurava a bolsa Prada falsificada que minha mãe tinha me dado de presente há 5 anos. "É quase igual à original", ela havia dito com aquele sorriso orgulhoso. Dentro da Nova Elite Shopping, eu me sentia como uma intrusa, talvez porque era exatamente isso que eu era. Vocês já sentiram aquele olhar que atravessa sua pele como se estivesse despindo sua dignidade camada por camada? Eu precisava encontrar um presente de aniversário para minha mãe que fizesse jus a tudo que ela havia sacrificado para que eu, Luísa Ferreira, 42 anos, filha de empregada doméstica e motorista de ônibus, pudesse me formar na FGV e conquistar um MBA em Harvard. Percebi que estava sendo seguida quando virei para a seção de bolsas italianas. Rodolfo Monteiro, o gerente da loja, eu sabia quem era porque sua foto estava na entrada sob o título Nosso Orgulho. Falava discretamente no walkie-talkie enquanto me observava. "Posso ajudar a senhorita a encontrar algo mais adequado ao seu orçamento?" A voz dele tinha aquela falsa polidez que escondia o veneno do preconceito. Seus olhos percorreram meu corpo, desde o cabelo crespo até os sapatos que, apesar de caros, não eram de marca prestigiada o suficiente para aquele templo do consumo elitizado. "Estou procurando uma bolsa de couro italiana para minha mãe", respondi, tentando manter minha voz firme. Ele riu. Riu como se eu tivesse contado uma piada em um velório. "Talvez a senhorita queira experimentar a loja do shopping popular na próxima quadra. Para pessoas como você, sabe?" As palavras saíram como facas afiadas. O segurança se aproximou, mão pousada casualmente sobre o coldre. Os outros clientes, todos brancos, percebi naquele momento, observavam discretamente a cena. Foi então que ele sussurrou, pensando que eu não ouviria: "Fiquem de olho nela. Pessoas como ela não compram aqui, só podem estar querendo roubar." Vocês conseguem imaginar o que é ser humilhada assim, em público, simplesmente por causa da cor da sua pele? O elevador espelhado do meu apartamento na Vila Nova Conceição refletia uma mulher diferente daquela que saiu humilhada da Nova Elite Shopping 3 horas antes. Meu rosto estava sereno, quase plácido, enquanto eu girava a taça de vinho tinto entre os dedos. Tinha comprado o apartamento há apenas 2 meses, após fechar um contrato milionário de fusão em Nova York. Irônico, não? Na América, eu era a brilhante advogada brasileira. Aqui, apenas mais uma mulher negra sob suspeita. "Você não vai acreditar no que aconteceu comigo hoje." Falei ao telefone com Juliana, minha melhor amiga, desde os tempos da faculdade. Enquanto narrava o incidente, meus dedos deslizavam pelo teclado do notebook, pesquisando tudo sobre a Nova Elite Shopping e seu gerente, Rodolfo Monteiro. "Lu, você deveria processar esse idiota!" Juliana exclamou indignada. Sorri sozinha no apartamento vazio. "Não, Ju. Processos são barulhentos e rápidos. Eu prefiro algo mais silencioso e duradouro." 3 horas depois, eu tinha um dossiê preliminar sobre Rodolfo Monteiro, 42 anos, terceira geração de empresários do setor de luxo, casado com Débora, designer de interiores da alta sociedade paulistana, pai de 2 adolescentes em colégios internacionais. Mandei uma mensagem para Carlos Martins, ex-policial federal que trabalhava com investigações privadas. "Preciso de tudo sobre este homem. Absolutamente tudo." Em seguida, abri o tabuleiro de xadrez que ficava permanentemente montado na mesa de centro. Movimentei o peão, iniciando uma partida contra mim mesma, um hábito que cultivava desde a adolescência, quando aprendi que a vida é como o xadrez. Requer paciência,
estratégia e, principalmente, a capacidade de sacrificar peças no momento certo para conquistar o objetivo final. Abri meu diário e escrevi a primeira página do que seria meu plano. 15 de março de 2022, dia 1 de 730. A contagem regressiva começa hoje. Porque vejam bem, a melhor vingança não é um prato que se come frio, é um banquete meticulosamente preparado por exatos 2 anos. O relatório de Carlos Martins chegou uma semana depois, muito mais detalhado do que eu esperava. Essa investigação custou o dobro do normal, mas valeu cada centavo. Pensei enquanto folheava as páginas reveladoras sobre o império de Rodolfo Monteiro. A Nova Elite Shopping estava financeiramente comprometida, falência maquiada por relatórios falsificados e empréstimos de agiotas. Rodolfo tinha herdado um negócio sólido e transformado em um castelo de cartas, sustentado apenas pelo nome da família e pela aparência de sucesso. Você sabia que a Nova Elite Shopping está com uma vaga aberta para secretária assistente do gerente? Perguntei casualmente para Carla, minha prima de 25 anos que cursava administração. Seu olhar confuso logo se transformou em compreensão quando expliquei meu plano. Você quer que eu espione para você, prima? Balancei a cabeça. Não, quero que você seja excepcionalmente competente, discreta e ganhe a confiança dele. A informação virá naturalmente. Os relatórios financeiros falsificados eram obra-prima de fraude contábil. Admiro a criatividade, mesmo quando usada para o mal. Rodolfo inflacionava vendas, subestimava dívidas e maquiava prejuízos para manter os investidores internacionais satisfeitos. O mais interessante? A empresa matriz, sediada em Londres, já estava desconfiada e procurava discretamente um substituto. Rodolfo não sabia, mas seu império já estava desmoronando antes mesmo de eu entrar naquela loja. Vocês já perceberam como, às vezes, o universo conspira a favor da justiça? Fechei o arquivo e observei a cidade pela janela do meu apartamento. São Paulo era um mar de luzes que piscavam como estrelas terrenas, indiferentes aos dramas humanos que aconteciam sob elas. Meu celular vibrou com uma mensagem de Carla. Consegui o emprego. Começo amanhã. Sorri, movendo a rainha no tabuleiro de xadrez. Cheque em 730 dias, murmurei para mim mesma. O que Rodolfo não sabia, e vocês, meus cúmplices nessa história, agora sabem, é que seu maior erro não foi me humilhar. Foi subestimar a determinação de uma mulher que cresceu lutando contra todas as probabilidades. Faz um mês que tomei a decisão de não apenas destruir Rodolfo Monteiro, mas transformá-lo em uma lição viva sobre as consequências do preconceito. Foi nesse espírito que me aproximei de Maria, a funcionária da limpeza que trabalhava na Nova Elite há 15 anos. Notei como Rodolfo a tratava, como um móvel, invisível até que precise ser usado. Encontrei-a no ponto de ônibus da Avenida Paulista, fingindo coincidência. Não é você que trabalha na Nova Elite? Eu te vi lá semana passada. O Café Octávio, na esquina da Augusta, virou nosso refúgio. Maria tinha 42 anos, 3 filhos e um sonho de abrir um pequeno restaurante de comida nordestina. Ele me chamou de nega burra quando derramei café no carpete. Contou, olhos baixos, mexendo o açúcar incessantemente no copo. 15 anos limpando a sujeira deles e nem meu nome ele sabe. Vi em seus olhos o mesmo que vi nos da minha mãe durante anos. A dignidade preservada no silêncio forçado, a raiva que não pode ser expressa. No mesmo dia recebi mensagem de Carla. Rodolfo está se divorciando. A esposa dele, Débora, veio retirar alguns pertences hoje. Eles discutiram feio. 2 horas de pesquisa me levaram ao escritório de advocacia que representava Débora. Um telefonema, algumas conexões em comum e consegui marcar um café com ela. Cheguei propositalmente mais cedo ao pátio do colégio e a observei entrar, elegante, porém com olheiras profundas mal disfarçadas pela maquiagem cara. Então você é especialista em direito matrimonial também? Perguntou Débora, desconfiada, após eu me apresentar. Não,
mas tenho bons contatos. E sei como homens como seu marido operam. Seus olhos se encheram de lágrimas quando mencionei o nome de Rodolfo. As palavras saíram como uma torrente. 15 anos de casamento, múltiplas traições, gaslighting constante. Ele me faz sentir louca, sabia? Como se eu estivesse imaginando coisas. Sorri internamente. Conhecem aquele ditado sobre o inimigo do meu inimigo? Pois bem, acabei de encontrar minha nova melhor amiga. O apartamento no mesmo condomínio de Rodolfo foi um golpe de sorte, ou o universo conspirando a meu favor. Estamos vendendo com urgência, preço abaixo do mercado, explicou o corretor. O motivo? O casal estava se divorciando após ele descobrir um caso da esposa com o síndico. Irônico, não? Assinei a papelada na mesma tarde, e uma semana depois estava oficialmente morando a 3 portas do meu alvo. Do meu novo terraço podia ver perfeitamente a churrasqueira onde Rodolfo recebia amigos aos domingos. Enquanto isso, tornei-me cliente assídua da Luxo Autêntico, principal concorrente da nova elite. Senhora Ferreira, é um prazer vê-la novamente, cumprimentou o vendedor que já me conhecia pelo nome. Foi assim que conheci Alexandre Bueno, o proprietário, um homem de 55 anos, visão de negócios aguçada, e como descobri rapidamente um ódio particular por Rodolfo Monteiro. Aquele playboy nunca trabalhou um dia na vida, herdou tudo e age como se tivesse construído com as próprias mãos, comentou após nosso terceiro encontro casual. Em casa, montei um mapa detalhado de todas as conexões de Rodolfo na parede do meu escritório. Parecia coisa de filme policial, com fotos, recortes e linhas vermelhas ligando pessoas a eventos. Carla me informava sobre as reuniões, Maria sobre os comentários racistas nos corredores, Débora fornecia detalhes da vida pessoal. Os pequenos fornecedores, abordados através da minha consultoria de fachada Sucesso Retail, revelavam práticas abusivas de negociação. O círculo se fechava cada vez mais. Precisei comprar ações da empresa de forma discreta. Criei 3 empresas de fachada em estados diferentes, uma em Pernambuco, outra no Rio Grande do Sul e a terceira em Minas Gerais. Comecei adquirindo pequenos lotes no mercado secundário, nada que chamasse atenção. Estou montando meu próprio quebra-cabeças, peça por peça, pensei, enquanto observava Rodolfo pela janela discutindo ao telefone, gesticulando nervosamente na varanda de seu apartamento. Ele parecia mais magro, mais tenso. O império de areia começava a desmoronar, e ele nem suspeitava que eu estava ajudando a soprar o castelo. Nunca planejei me apaixonar durante minha vingança meticulosa. Conheci Thomas Williams durante um evento de networking para investidores no Hotel Tivoli, onde eu estava representando um cliente americano. Alto, com olhos verdes penetrantes e terno impecavelmente cortado, ele era o único que parecia genuinamente interessado nas apresentações sobre mercados emergentes. Impressionante como você simplificou aquela legislação complexa para a plateia, comentou ele quando nos encontramos no coffee break, seu inglês com leve sotaque britânico. Foi só na manhã seguinte, ao pesquisar seu nome antes de nosso café agendado para discutir possíveis sinergias profissionais, que descobri quem ele realmente era. Filho de Edward Williams, o principal investidor internacional da Nova Elite Shopping. O universo tem um senso de humor peculiar, não acham? O que começou como uma oportunidade estratégica, transformar aquele café em almoço, aceitar seu convite para jantar, permitir que nossos joelhos se tocassem sob a mesa, logo se transformou em algo que não estava nos meus planos, uma conexão genuína. Meu pai está insatisfeito com a gestão da filial brasileira, confidenciou Thomas na nossa terceira noite juntos, enquanto contemplávamos a vista da cidade do rooftop bar do Hotel Unique. Estamos procurando discretamente um substituto para o gerente atual. Mantive meu rosto neutro, escondendo a tempestade de pensamentos. Deve ser difícil gerenciar negócios internacionais, comentei casualmente, traçando o contorno do seu pulso com meu dedo. Quanto mais Thomas falava, mais informações preciosas eu coletava. E mais culpada me sentia
por usar nossos momentos íntimos para alimentar minha vingança. À noite, sozinha no meu apartamento, encarei meu reflexo no espelho. "O que você está fazendo, Luísa?" perguntei a mim mesma. Thomas tinha me convidado para passar o fim de semana em Ilhabela. Eu deveria recusar. Ele estava se tornando uma variável imprevisível no meu plano perfeitamente calculado. Mas quando digitei a mensagem de desculpas, não consegui enviá-la. Pela primeira vez em meses, algo além da vingança ocupava meus pensamentos. E isso me assustava mais do que qualquer obstáculo que Rodolfo Monteiro pudesse representar. Afinal, como manter a frieza quando seu coração insiste em lembrar que você ainda é humana? O evento beneficente Moda para Todos foi minha maior aposta até então. Aluguei o salão do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, e convidei todos os nomes importantes do mercado de luxo brasileiro, incluindo, é claro, os principais investidores da Nova Elite Shopping. Um projeto de inclusão social através da moda, expliquei no discurso de abertura, vendo de canto de olho Thomas sorrindo orgulhoso na primeira fila. Ao meu lado, 10 jovens estilistas da periferia apresentavam suas criações. "A senhora é Luísa Ferreira? Ouvi muito sobre seu trabalho." O homem de cabelos grisalhos e sotaque britânico era Edward Williams em pessoa, pai de Thomas e principal investidor da Nova Elite. Trocamos cartões enquanto ele elogiava minha iniciativa. "O mercado de luxo brasileiro precisa se adaptar aos novos tempos, não concorda?" Sorri, sentindo Thomas se aproximar e tocar discretamente minha cintura. "Absolutamente, Sr. Williams. Inclusão não é apenas politicamente correto, é um excelente negócio." Na mesma semana, um vazamento anônimo para a imprensa revelou as dificuldades financeiras da Nova Elite Shopping. O site especializado Info Varejo publicou: "Gigante do luxo brasileiro enfrenta crise sem precedentes. Fontes indicam possível intervenção dos investidores internacionais. As ações despencaram 18% em 2 dias. Aproveitei para comprar mais através das minhas empresas de fachada, atingindo 26% do total." Rodolfo apareceu no telejornal, visivelmente tenso, negando os rumores. Pura especulação de mercado. Observei sua entrevista coletiva na TV enquanto digitava um e-mail para Thomas. "Adoraria jantar contigo amanhã." Na tela, Rodolfo parecia cada vez mais abatido, olhos fundos, mãos trêmulas, segurando os papéis. Carla me contou que ele estava bebendo no escritório, escondido e gritando com funcionários por motivos insignificantes. Maria tinha chegado chorando na semana anterior, após ser humilhada na frente de clientes. O cerco se fechava, a pressão aumentava. E eu apenas observava, como uma aranha paciente no canto da teia, enquanto o tempo trabalhava a meu favor. "Consegui", sussurrou Débora ao telefone, sua voz trêmula de adrenalina. "Encontrei o cofre escondido atrás do quadro no escritório dele, exatamente onde você disse que estaria." Sorri, lembrando da informação casual que Carla tinha compartilhado sobre Rodolfo guardar papéis importantes em algum lugar secreto da casa. 3 dias depois, recebi cópias digitalizadas de todos os documentos. Empréstimos não declarados, notas fiscais fraudulentas, uma segunda contabilidade paralela. O suficiente para mandá-lo para a prisão por evasão fiscal. Enquanto isso, Maria fazia seu trabalho silencioso. O celular antigo que dei a ela, com aparência de usado mas equipado com um gravador de alta qualidade, capturava as pérolas diárias de Rodolfo. "Aquela negrinha não sabe nem limpar direito", dizia ele ao telefone, referindo-se a uma vendedora recém-contratada. Em outra gravação, "Cliente com essa cara de favelado nem entra aqui, põe o segurança na porta." Evidências de discriminação racial que poderiam destruí-lo em um processo judicial ou no tribunal da opinião pública. Minha participação acionária na Nova Elite atingiu secretamente 38% através das empresas de fachada. Os investidores internacionais começavam a questionar abertamente a gestão de Rodolfo, especialmente após Thomas apresentar ao pai minha proposta detalhada de fusão com a Luxo Autêntico.
Uma nova abordagem para o mercado de luxo brasileiro. Exclusividade com inclusão, era o título. Edward Williams estava impressionado, mas cauteloso. Precisamos conhecer melhor essa advogada antes de avançarmos, comentou para o filho, sem saber que ele já me conhecia muito bem. Em uma tarde de sexta-feira, sentada no banco da praça em frente ao prédio da Nova Elite, vi Rodolfo sair apressado, ignorando um cliente idoso que tentava cumprimentá-lo. Seus ombros caídos, o andar apressado, o olhar constantemente verificando o relógio, claros sinais de um homem à beira do colapso. Meu celular vibrou com uma mensagem de Thomas. Meu pai marcou a reunião final para 15 de março. Rodolfo terá que apresentar um plano de recuperação ou será substituído. Quase engasguei com meu café. 15 de março, exatamente 2 anos após o dia da humilhação. Coincidência? Não acredito nelas há muito tempo. O destino tem um senso de humor peculiar. Nunca planejei encontrar Rodolfo pessoalmente antes do grande dia, mas ali estava ele, a 3 mesas de distância no restaurante Figueira Rubaiyat, onde eu jantava com Thomas. Nossos olhares se cruzaram brevemente quando me levantei para ir ao banheiro. Vi o lampejo de reconhecimento em seus olhos, seguido por aquela expressão de quem tenta lembrar de onde conhece alguém. Sorri educadamente e segui meu caminho, sentindo seu olhar nas minhas costas. Será que ele se lembrava da mulher negra que mandou sair da sua loja? Você está distraída, observou Thomas enquanto voltávamos para meu apartamento. Não contei sobre Rodolfo, claro. Algumas cartas ainda precisavam permanecer junto ao peito. Em vez disso, mostrei a ele os últimos documentos da proposta de fusão, cuidadosamente editados para não revelar minha verdadeira participação acionária. É brilhante, Luísa. Meu pai vai adorar, elogiou beijando minha mão. Por um instante, senti uma pontada de culpa. Thomas acreditava estar ajudando sua namorada talentosa. Não sabia que estava participando de uma vingança meticulosamente planejada. Na véspera da reunião decisiva, convoquei meus aliados para um último encontro no meu apartamento. Maria, Carla, Débora e Alexandre, todos com papéis cruciais no dia seguinte. Vocês entendem que depois de amanhã nada será como antes, certo? Perguntei, servindo taças de vinho. Cada um tinha seus próprios motivos. Maria sonhava com o restaurante que eu prometi ajudar a abrir. Carla queria o estágio internacional que ofereci. Débora desejava vingança contra o ex-marido. Alexandre vislumbrava a expansão de seus negócios. E eu queria justiça. Ou seria vingança. A linha entre as duas ficava cada vez mais tênue. Passei a madrugada acordada, revisando cada detalhe, cada documento, cada passo do plano. Separei cuidadosamente o terno Armani que usaria, preto, impecável, poderoso. Preparei a pasta com os documentos comprometedores, as gravações, os relatórios financeiros verdadeiros. Liguei para Thomas às 3 da manhã, sabendo que ele estaria acordado trabalhando. Está tudo bem, Lu? Perguntou preocupado. Só nervosa com amanhã, respondi, omitindo o verdadeiro motivo da minha insônia. Coloquei o celular no viva voz e fiquei ouvindo sua respiração enquanto observava o tabuleiro de xadrez na minha frente. Cheque-mate em um movimento, pensei, movendo finalmente a rainha para a posição final. 15 de março de 2024, exatamente 2 anos depois daquele dia. O relógio na recepção da Nova Elite Shopping marcava 9h45 quando passei pelas portas automáticas, sentindo o ar-condicionado gelado contra meu rosto. Diferente da última vez, ninguém me seguiu suspeitosamente. A recepcionista sorriu ao ver meu nome na lista. Doutora Luísa Ferreira. A reunião já vai começar no 12º andar, sala diamante. Entrei no elevador e apertei o botão, ajustando discretamente o broche dourado em forma de rainha de xadrez na lapela do meu terno. A sala de reuniões tinha aquela típica atmosfera de tensão corporativa mal disfarçada. Sorrisos educados, apertos de mão firmes e olhares avaliativos. Edward Williams e outros 3 investidores internacionais ocupavam um lado da mesa de mogno polido. Thomas, ao me ver,
sorriu discretamente. Do outro lado, advogados e conselheiros cochichavam em tom preocupado. No centro, uma cadeira vazia esperava por Rodolfo. Ele sempre se atrasa para mostrar superioridade, sussurrou Débora ao meu ouvido. Como ex-esposa, ela conhecia bem aquele jogo. Rodolfo entrou 10 minutos depois, passos vacilantes, denunciando a ressaca que tentava esconder. Seus olhos percorreram rapidamente a sala, detendo-se por um segundo em mim, aquela mulher familiar que ele não conseguia situar. Senhores, agradeço a presença de todos. Sua voz trêmula tentava projetar confiança enquanto ele distribuía pastas com seu plano de recuperação. Observei suas mãos suadas, manuseando a apresentação desajeitadamente. Os números eram claramente manipulados, as projeções absurdamente otimistas. Vi Edward Williams trocar olhares céticos com seu assistente. Alguma pergunta? Finalizou Rodolfo após 20 minutos de promessas vazias. O silêncio que seguiu tinha peso próprio. Edward Williams pigarreou, ajustando os óculos. Senhor Monteiro, agradeço sua apresentação. Antes de continuarmos, gostaria de apresentar formalmente alguém que se juntou recentemente ao nosso grupo de investidores. Todos os olhares se voltaram para mim quando levantei. Esta é a doutora Luísa Ferreira, nossa nova acionista majoritária. Naquele momento, vi o reconhecimento finalmente explodir nos olhos de Rodolfo como uma bomba de efeito retardado. Era o mesmo olhar de 2 anos atrás, mas agora contaminado por uma nova emoção. Medo puro e cristalino. O silêncio na sala era tão denso que quase podia ser tocado. Rodolfo empalideceu, apoiando-se na mesa para não cambalear. Acionista majoritária, gaguejou, olhando freneticamente para os advogados em busca de confirmação. Caminhei calmamente até a ponta da mesa, tirando da pasta os documentos que comprovavam minha posição. 38% das ações, para ser precisa. Através de diversas holdings que, acredito, você tentou investigar nos últimos meses sem sucesso. Seus dedos tremeram ao pegar os papéis, a caneta Montblanc, presente do pai, escorregando e caindo no chão com um tilintar acusatório. A senhora me parece familiar, murmurou Rodolfo, tentando recuperar a compostura. Sorri, colocando sobre a mesa o próximo documento, a gravação transcrita do dia da humilhação. Pessoas como ela não compram aqui. Lembra dessa frase, senhor Monteiro? 2 anos atrás, exatamente neste dia. À medida que falava, adicionei à pilha os relatórios falsificados que ele havia assinado, as gravações de comentários racistas, os depoimentos de ex-funcionários discriminados. O rosto de Rodolfo alternava entre vermelho intenso e branco cadavérico, enquanto os investidores folheavam perplexos as evidências. Isto é uma conspiração, exclamou Rodolfo, levantando-se abruptamente. Vocês não podem acreditar nesta... Ele se conteve, mas todos na sala completaram mentalmente a frase com um insulto racial que certamente viria. Edward Williams ajustou a gravata, visivelmente constrangido. Senhor Monteiro, os documentos falam por si. E acredito que a doutora Ferreira tem uma proposta a fazer. Thomas me encorajou com um aceno discreto. A sala inteira esperava pela sentença que eu daria, a demissão humilhante que todos já consideravam certa. Não vou demiti-lo hoje, senhor Monteiro. Minha declaração causou mais surpresa que a revelação anterior. Ao contrário do que pensa sobre pessoas como eu, não vim aqui para destruí-lo, mas para oferecer uma oportunidade. Abri a última pasta, revelando o projeto detalhado do programa Nova Elite para Todos. Você vai trabalhar para mim agora, e sua primeira tarefa será implementar este programa de diversidade e inclusão como diretor de responsabilidade social. Os olhos de Rodolfo se arregalaram em descrença. Era uma punição muito mais sofisticada que a demissão. Era uma chance de redenção através da humildade. A menos, claro, que prefira enfrentar as consequências legais dessas evidências. Estendi a mão, oferecendo não apenas um aperto, mas uma escolha.
e todos na sala sabiam que não era realmente uma escolha. As primeiras semanas foram exatamente como eu esperava. Rodolfo arrastando-se pelos corredores da nova elite com um sorriso plástico, apresentando o novo programa de diversidade aos funcionários. Nossa empresa está comprometida com a inclusão social e a valorização da diversidade. Recitava mecanicamente, como um ator decorando falas nas quais não acredita. Nas reuniões, sentava-se quieto no canto, longe do lugar central que antes ocupava. Os seguranças, que antes seguiam suas ordens para vigiar clientes negros, agora recebiam treinamento antirracismo ministrado por uma ONG da periferia. Ele não vai aguentar muito tempo, comentou Débora durante nosso almoço mensal. Rodolfo sempre foi frágil sob pressão. Mas eu tinha outros planos. Não quero que ele desista. Quero que ele mude. 3 meses após a reunião fatídica, levei Rodolfo pessoalmente para conhecer a Fundação Zumbi dos Palmares. Depois, para uma escola pública na Brasilândia, onde implementamos um programa de estágio. Observei atentamente suas reações. O desconforto inicial, a surpresa ao ser bem recebido, a confusão ao ver realidades que nunca tinha enfrentado. A transformação começou quase imperceptivelmente. Na 4ª visita à periferia, Rodolfo não checou obsessivamente o relógio como nas anteriores. Na reunião sobre contratação afirmativa, fez perguntas genuínas em vez de apenas concordar automaticamente. Quando uma vendedora negra recém-contratada foi hostilizada por um cliente, ele interveio. Desajeitadamente, mas interveio. "Por que está fazendo isso?" perguntei depois. "Me obrigando a enfrentar tudo isso?" Ele ficou em silêncio por um longo momento. "Porque nunca tive escolha", respondeu, mas parecia mais uma pergunta que uma afirmação. No 5º mês, organizei um encontro que sabia seria decisivo. Convidei Helena, minha mãe, para um café na área VIP da loja. Rodolfo não sabia quem ela era quando se aproximou para cumprimentá-la educadamente. "Esta é minha mãe, Helena Ferreira", apresentei. Ela trabalhou como empregada doméstica por 30 anos em casas como a sua. Os olhos dele se arregalaram em reconhecimento súbito, não dela especificamente, mas do tipo de pessoa que ele sempre tratou como invisível. Helena, com sua dignidade inabalável, estendeu a mão. "Prazer em conhecê-lo, Sr. Monteiro. Minha filha fala muito do senhor." Vi algo quebrar nos olhos dele naquele momento. Talvez a última barreira de arrogância, ou talvez o início de algo mais difícil de nomear. Consciência. "Esta é Marina, nossa nova gerente de vendas", anunciou Rodolfo em uma manhã de segunda-feira, apresentando uma mulher negra de cabelos crespos volumosos aos funcionários reunidos. 6 meses haviam se passado desde nossa confrontação na sala de reuniões. Do meu canto discreto, observei os olhares surpresos, não pela competência de Marina, que tinha um currículo impressionante, mas por ser a primeira pessoa negra em cargo de gerência na história da nova elite. O mais surpreendente? A ideia tinha partido do próprio Rodolfo, não de mim. O programa Nova Elite para Todos avançava mais rápido que o previsto. A nova coleção, desenvolvida em parceria com 5 estilistas da periferia, ocupava lugar de destaque nas vitrines. Os preços continuavam altos, afinal, ainda éramos uma loja de luxo. Mas agora havia uma linha mais acessível, com o mesmo padrão de qualidade. A parceria com escolas públicas já havia resultado na contratação efetiva de 3 estagiários. E o mais impressionante, as vendas aumentaram 32% no último trimestre, principalmente entre um novo perfil de clientela que antes se sentia intimidado ao entrar na loja. "Você acredita que ele mandou refazer toda a decoração da seção masculina?" comentou Maria, agora supervisora da equipe de limpeza, com salário triplicado. Disse que aqueles quadros de caçadas africanas eram ofensivos e desatualizados. Rodolfo tinha substituído as antigas pinturas coloniais por obras de artistas contemporâneos brasileiros, de diversas origens étnicas. Os seguranças não seguiam mais clientes pela loja baseados na cor da pele. As vendedoras não ofereciam mais
algo mais barato, automaticamente, a clientes negros. Pequenas mudanças que, somadas, transformavam o ambiente. A matéria na Veja São Paulo sobre a transformação da nova Elite Shopping foi a cereja do bolo. De exclusiva a inclusiva, como uma loja de luxo está revolucionando o mercado brasileiro, dizia a manchete. A foto mostrava Rodolfo ao lado de jovens estilistas da periferia, sorrindo, um sorriso que pela primeira vez desde que o conheci parecia genuíno. Edward Williams me ligou no dia da publicação. Os números não mentem, Luísa. Seu experimento social está se provando um excelente negócio. Experimento social? Para ele, talvez. Para mim, era muito mais. Era justiça poética em sua forma mais elaborada. Nunca esperei encontrar Rodolfo chorando. Foi numa quarta-feira à tarde, após uma palestra sobre racismo estrutural que organizamos para todos os gerentes. Passei pelo seu escritório, agora menor, realocado para dar espaço à nova sala de treinamento, e o vi com o rosto entre as mãos, ombros sacudindo em soluços silenciosos. Pensei em recuar discretamente, mas a porta rangeu, denunciando minha presença. Ele levantou o rosto marcado por lágrimas, sem tentar escondê-las. Por que não me destruiu completamente? Perguntou com voz rouca. A pergunta pairou no ar entre nós como um pássaro ferido. Entrei, fechando a porta, e sentei-me na cadeira à frente dele. Porque a vingança perfeita não é destruir seu inimigo, respondi calmamente. É transformá-lo. Rodolfo me encarou por longos segundos, como se tentasse decifrar um quebra-cabeça complexo. Você planejou tudo isso desde o início? Desde aquele dia na loja? Balancei a cabeça afirmativamente. Suas próximas palavras me pegaram de surpresa. Obrigado. Na semana passada, visitei minha filha no intercâmbio em Londres, continuou ele, enxugando os olhos. Ela me apresentou ao namorado, um rapaz negro, estudante de medicina. Sabe qual foi meu primeiro pensamento? Fez uma pausa, os olhos fixos nos meus. Foi: que jovem inteligente e educado, não um negro com minha filha. Sorriu tristemente. Há um ano meu pensamento teria sido outro. Você não apenas tomou minha empresa, Luísa. Você desmantelou minha visão de mundo. E o mais assustador? Agora vejo o quanto ela era pequena e feia. Abri minha pasta e coloquei um documento sobre a mesa, um contrato que devolvia a Rodolfo 5% das ações da empresa. Seus olhos se arregalaram em descrença. Não estou devolvendo o controle, esclareci. Estou reconhecendo sua transformação. Ele pegou o contrato com mãos trêmulas. Semana que vem, vou dar uma palestra sobre diversidade no mercado de luxo para a Associação Comercial, comentou, ainda olhando o documento. Aceitei porque pensei que era obrigação do meu cargo. Mas agora quero fazer isso. Preciso fazer isso. Estendi a mão para um aperto formal. Quando ele a apertou, senti algo que não esperava. O peso da minha própria transformação. Afinal, quem eu era agora que minha vingança tinha se metamorfoseado em algo totalmente diferente? Às vezes, quando passo pelos corredores reluzentes da nova Elite Shopping, agora com funcionários e clientes verdadeiramente diversos, ainda sinto aquele olhar me seguindo. Não o de Rodolfo, que agora me trata com um respeito genuíno, mas o fantasma do que eu mesma fui. Uma mulher consumida pelo desejo de vingança. 2 anos planejando meticulosamente a destruição de um homem. 2 anos vivendo para o momento do acerto de contas. E quando finalmente chegou, descobri que a vitória tinha um sabor diferente do que imaginei. Mais complexo, mais doce e amargo simultaneamente. Vocês já se perguntaram se é possível vencer uma batalha e, no processo, transformar tanto o inimigo quanto a si mesmo? Se pudesse escolher entre punir alguém pelo mal que te fez ou transformá-lo em aliado, qual caminho você escolheria?